Olá, galera! Estamos ao vivo e tá funcionando tudo. Boa noite para quem já chegou. Show de bola ver vocês aqui. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho enquanto o povo chega. Pra vocês verem as minhas bagunças ali. Vivi já chegou também. Deixa eu me colocar aqui na frente. Opa, deixa eu ver agora, tá funcionando o chat. Boa noite, Lívia. Boa noite, Luzia. Boa noite a Fernanda, que chegou às 7h30 da noite, entrou na sala antes de mim, mandou o Zoom, me mandou até um e-mail, tomei um susto. Falei, estão te aguardando na sala. Eu, meu Deus, perdi a hora. Mas era a Fernanda que estava adiantadíssima. Oi, Bruna. Galera, seguinte, vou dar algumas instruções aqui gerais para a gente poder, então, começar a nossa sessão. E eu descobri hoje que temos sim aqui no Zoom um lugar especial para perguntas e respostas. Então, para vocês que estão assistindo, fica aqui logo em cima do vídeo, tem uma pastinha escrito Q&A, Q-I-A. Então, nessa pastinha Q-I-A, você consegue colocar suas perguntas e aí elas ficam mais destacadas para mim, porque na hora que a gente acaba a nossa parte da apresentação, quando eu vou lá ler as perguntas, está tudo embolado com o bate-papo de vocês, as empolgações e tudo mais. E aí fica difícil, né, de identificar quem está fazendo perguntas, quem não está. Então, essa é a minha primeira dica. Bem-vindo, se você está aqui pela primeira vez. Se você está aqui na sua primeira sessão, coloca o número 1 aqui no chat para eu dar boas-vindas para você, para eu saber que você está aqui pela primeira vez. Ou boa noite para a Luana Turati, para a Ludmila, para a Dani Pires, para a Jane, Fernanda. A Fernanda, será que é a Fernanda que já estava aí? Não, ó, a Fernanda, falei pela primeira vez, a maior galera pela primeira vez, Iris, a Vilma, não é a primeira vez, mas bem-vinda também. Bem-vindos todos vocês. Estou muito feliz com a nossa sessão de hoje. É um tema que eu amo, fiquei preparando com todo o carinho e com toda a empolgação. A Luana está pela segunda vez, show de bola. Quem aí já aplicou as dicas das últimas sessões e teve algum resultado, algum insight incrível, coloca aí para me contar. Eu adoro, eu fico vendo o chat depois que acaba a nossa sessão também, para ter ideias. E a nossa sessão de hoje, ela veio das respostas de vocês à nossa pesquisa. A gente rodou uma pesquisa com vocês há um tempinho atrás e em breve vamos rodar outra, perguntando que temas, que perguntas vocês tinham, que temas vocês gostariam que eu falasse. E aí, muita gente mesmo colocou essa questão da alimentação voltada para alta performance e espiritualidade. Me perguntaram como é a minha rotina de alimentação e como ter uma alimentação saudável com uma rotina puxada. Então, essas 3 perguntas foram as que mais se destacaram, porque mais de uma pessoa perguntou, né? Então, ou essa coisa da alimentação com a alta performance e espiritualidade, que eu achei bem legal, que fizeram essa pergunta, a minha rotina, ou as minhas rotinas, né, de alimentação e tal, e como ter uma alimentação saudável com uma rotina puxada. Então, hoje a gente vai falar disso e muito mais, a gente vai falar de nutrição integrativa e alta performance. E, para quem está aqui pela primeira vez, vamos fazer o ensaio do que vai acontecer, para vocês já ficarem sabendo. A gente sempre começa a nossa sessão eu dando um alô para vocês, e aí a gente pode se falar aqui no chat um pouquinho e tudo mais. E aí, na sequência, a gente realmente começa a nossa aula, que vai ser agora, né? Nosso treinamento, não é nem uma aula, um treinamento. E a gente faz isso compartilhando a minha tela com você. E quando eu compartilhar a minha tela, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter uns 30, 40 minutos de conteúdo, de sessão, né? E na sequência, a gente tem um espaço aí para você fazer as suas perguntas e a gente conversar sobre as suas dúvidas, como você vai fazer para colocar essas coisas em prática. A gente sempre tem a nossa folha de atividades ou algum conteúdo extra, que pode ser um áudio, pode ser uma folha de atividades, pode ser um vídeo, alguma coisa para te ajudar a colocar o conteúdo da sessão do mês em prática. Mas ainda assim você pode também aproveitar que você está aqui para fazer as suas perguntas, para tirar suas dúvidas sobre como botar em prática na sua. Ah, mas eu tenho 58 filhos, como é que eu faço isso? Pode me perguntar, que eu pergunto, que eu respondo. Opa, peraí que tá rolando um vídeo aqui. Pronto. Então vamos lá. Acho que já deu tempo aí do pessoal chegar.
Deixa eu só ver aqui o que a Luzia falou, que está fazendo a rotina matinal da nossa primeira sessão e já está fazendo há 15 dias com uma mega disposição. Então, vocês que estão aqui pela primeira vez, que botaram o número 1 aqui no chat, vai lá assistir a primeira sessão sobre como criar uma rotina de alta performance. Tem várias dicas para você criar uma rotina, não só aquela coisa da rotina matinal, mas algumas coisas que você deve fazer todo dia, toda manhã, toda noite, toda semana, todo domingo, para você realmente ficar em alta performance. Eu mesmo imprimi a folha de atividades daquela sessão e botei dentro do meu caderninho de trabalho, que é esse aqui, ó, meu caderninho de trabalho, e aí ela fica aqui dentro para eu me fazer as perguntas também, igualzinho a vocês. A Luana falou que começou a praticar a rotina da alta performance também, leu o livro do Milagre da Manhã, que eu indiquei, começou a acordar mais cedo, tá meditando, fazendo exercício, dias mais produtivos. Que incrível, que demais! Muito, muito legal. Olha, o Gerson tá aí, bem-vindo, Gerson, finalmente! A gente está fazendo uma sessão juntos, que legal! Então, legal. Gente, a Tatiana botou uma pergunta aqui. Então, Tati, não sei se você chegou depois de eu explicar. Aqui em cima no seu vídeo tem uma pastinha de Q e A. E essa pastinha é das perguntas. Então, coloca a sua pergunta nessa pastinha, porque aí me facilita de no final achar. Vivi, que está ajudando a gente aqui, nossa anjinha, a Vivi e a Rita estão com a gente aqui na sala. Então, elas também vão aproveitar e coletar as perguntas de vocês aí, que elas virem que forem para o chat equivocadamente e vão colocar lá no Q&A para me ajudar no final da nossa sessão. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder falar de nutrição e alta performance. Deixa eu compartilhar aqui e vamos lá. Então hoje a gente vai falar de nutrição e alta performance. E eu vou compartilhar com você a minha visão de nutrição. A linha que eu sigo é da nutrição integrativa e a minha escola é o Institute of Integrative Nutrition. Eu não sei se a Rita consegue tirar a minha... Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Eu quero muito tirar aqui a minha câmera e as das pessoas que estão aqui para não aparecer. Rita e Vivi, se vocês puderem tirar a câmera de vocês para não ficar aparecendo na nossa gravação. Então, vou botar aqui de novo o share screen, grandão. Então, vamos lá. E aí, hoje, eu vou dar para vocês aí qual é a minha visão de nutrição, que é uma nutrição integrativa. Como eu falei, eu aprendi o que eu vou compartilhar com vocês hoje no Instituto de Nutrição Integrativa em Nova York. E se tem alguém aqui na sessão que tem vontade de se tornar coach de saúde ou health coach, pode me mandar um e-mail depois da sessão com o assunto IIN ou IIN, que aí eu, como uma das embaixadoras da escola aqui no Brasil, posso mandar para você um link que tem um desconto de mais de $500 na anuidade da escola, que não é nada baratinho, tá bom? Então, vamos lá para a nossa sessão sobre nutrição integrativa e alta performance. A gente já viu aí em outras sessões que alta performance é o resultado de níveis elevados e sustentados de clareza, energia, coragem, produtividade e influência. Então, a gente tem vários elementos aí para a gente estar em alta performance e a gente já falou na primeira sessão que é importante que esses níveis sejam elevados e sustentados. Não adianta ter picos e vales, porque aí a gente estaria falando de peak performance ou performance de pico e não de alta performance. Mas como é que a gente faz para experimentar esses níveis elevados e sustentados de clareza, energia, coragem, produtividade e influência? A gente faz isso dominando esses elementos aqui: a produtividade, a persuasão, a psicologia, a nossa psicologia, né? A nossa fisiologia, a nossa presença e o nosso propósito. Então, a gente já falou, né? Em cada sessão a gente está abordando, para você aí que já assistiu mais de uma sessão, você vai perceber que a cada sessão a gente vai abordando algum desses elementos, às vezes mais de um, às vezes um só, para a gente conseguir se manter em alta performance. O Ryan Lee tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que é difícil atingir o nível mais alto de sucesso, a não ser que você esteja fisicamente na sua melhor condição. Então, voltando lá aqui no nosso quadrinho, você vê que a fisiologia, ou seja, a nossa energia, como a gente está no nosso corpo, influi
diretamente na nossa alta performance, no nosso nível mais alto de sucesso. Nós somos seres espirituais no mundo material. A gente nasce com conhecimento universal. Olha só a carinha deste bebê tão fofo, assim como se você tiver um bebê em casa, você pode olhar na carinha do seu bebê, nos olhinhos dele, e você vê que tem alguma coisa de especial nele, né? Tem alguma coisa nesses olhinhos que indica que eles estão conectados em uma fonte de inteligência superior, eles sabem alguma coisa que a gente não sabe, eles têm uma felicidade que a gente deixa de ter em certo momento da vida. É aquele olhar que a gente muitas vezes reconhece num mestre iluminado, né? Se a gente olhar para um Dalai Lama, a gente vê que o olhar dele tem esse brilho de um bebê, de um recém-nascido, porque a gente tem um conhecimento universal. Mas aí, o que acontece, né, na sequência? Vem a escola, e aí a gente, na escola, desenvolve uma parte do cérebro que não estava sendo usada antes. Antes a gente estava ali amando, admirando tudo, sendo curioso, gostando das cores, dos cheiros, se divertindo, rindo, desenvolvendo nossos relacionamentos, nossas conexões com a nossa mãe, com o nosso pai, com os parentes, com os irmãos. E aí, de repente, a gente começa a desenvolver um outro lado, né? Uma outra parte do nosso cérebro que não estava sendo usada antes. E aquela outra parte que a gente vinha usando já não é mais desenvolvida, né? A gente não tem na escola um desenvolvimento, pelo menos no sistema educacional atual, né? Que a gente espera que mude aí nos próximos anos, décadas, sei lá. Mas atualmente a gente não tem um estímulo tão grande no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. A gente tem mais um foco no nosso desenvolvimento lógico, no desenvolvimento do nosso raciocínio, né, lógico, e das nossas capacidades mais práticas para o dia a dia. Ou seja, desde a escola até mesmo antes da escola, você vem sendo oprimido por vários adultos. Às vezes, antes da escola, mesmo seus pais, né, te educando com coisas que você não naturalmente faria, e aí começa a fazer, porque é assim que tem que ser. E agora, você precisa começar a desaprender para poder voltar para o seu conhecimento universal original, que provavelmente hoje você acha que é muito simples demais para ser verdade. Mas, principalmente com relação à sua nutrição, você vai ver que é muito importante você desaprender um monte de coisas que você aprendeu e que você escuta todos os dias. A gente está num momento do mundo que parece que esse lado, né, da alimentação, da nutrição, de dieta, de não sei o que, é uma coisa bem frenética. Então a gente tem 1 milhão de revistas, de fontes, de coisa no Facebook, nas redes sociais todos os dias, uma porção de coisas. E aí a gente vai ficando cada vez com mais informações, só que a gente não está mais em contato com aquele conhecimento universal. E isso atrapalha a gente. E para piorar, a gente tem uma outra questão ainda, que é a tecnologia. Com tanta tecnologia, que deveria ser uma coisa muito boa, né? Mas surgiu uma necessidade da gente estar conectado o tempo todo. A gente precisa saber tudo o que acontece em todo canto do mundo, de preferência imediatamente, assim que acabou de acontecer, né? Então a gente lê uma notícia que está acontecendo uma coisa em tal lugar, na Alemanha, a gente já tem que conectar em tudo que é lugar, em tudo que é site, em tudo que é no Twitter, rede social, para a gente ver, se possível, uma transmissão ao vivo daquela coisa que está acontecendo lá na Alemanha, ou na Síria, ou nos Estados Unidos, ou onde for. Então a gente está o tempo todo querendo estar muito, muito, muito conectado. A gente, além disso, ver uma vida cada vez mais idealizada nas redes sociais, né? E o que isso gera é que nas salas de espera, dentro do ônibus, no restaurante, em qualquer lugar, você pode observar o quê? Que todo mundo está olhando sempre para o seu celular, ou o seu tablet, ou o que seja, e ignorando quem está do seu lado. Aqui nessa imagem, a gente vê pessoas numa sala de espera, talvez, né, num corredor, sei lá. Mas você pode, com certeza, você já viu essa mesma cena acontecer. Muitas vezes a gente tem um casal sozinho dentro de um restaurante. Está lá o casal e
ou uma ou as duas pessoas estão olhando para o celular e simplesmente ignorando que existe um ser humano do outro lado da mesa. Tem casais que fazem isso na mesa de jantar, tem casais que fazem isso na cama, tem, enfim, famílias inteiras que fazem isso o tempo todo. É a realidade que a gente vive agora. E do mesmo jeito que a tecnologia está distanciando você das outras pessoas, a mesma coisa está acontecendo com o seu mundo interior, né? Então, você tinha, né, lá atrás uma conexão quando criança, né, com o seu mundo interior. Talvez até você tenha conseguido manter isso na sua juventude, se você meditava desde jovem e tal, mas a verdade é que as redes sociais, o nosso celular, toda essa tecnologia que por um lado é muito legal, por outro lado também distancia a gente do nosso mundo interior. E aí essa desconexão tem um monte de consequências negativas. Por exemplo, quando você tem algum sintoma no seu corpo, qualquer alteração, em vez de você olhar para dentro e ver o que também está alterado do lado de dentro, o que também está alterado nas suas emoções, o que está acontecendo na sua vida, quais são as circunstâncias que você está passando, quais são os obstáculos, os desafios ou dificuldades, você já corre para o especialista daquele órgão específico que está te incomodando. E os médicos, por sua vez, estão cada vez mais despreparados para lidar com o ser humano. Então, na maioria das vezes, sem fazer muita pergunta sobre o seu estilo de vida, o seu atual momento, as suas emoções, o médico se limita a fazer o quê? Pedir uma porção de exames, passar uma porção de remédios e te dar um montão de orientações de coisas muito técnicas que você precisa fazer para melhorar, só que, na maioria das vezes, isso não soluciona a causa do seu problema. E o que normalmente acontece é que daqui a algum tempo, outros sintomas da mesma causa apareçam no seu corpo, mesmo que aquele sintoma original que você foi tratar no médico suma, né? Então, a verdade é que a gente, hoje, não tem um sistema de saúde, em sim um sistema de gerenciamento de doença. A maioria das doenças que a gente está tentando gerenciar como sociedade, elas são relacionadas a estilo de vida e poderiam ser solucionadas com a promoção da saúde e a prevenção de doença, mas essas coisas não dão lucro, né? Elas não são lucrativas. Então, a sociedade não prioriza essas coisas. E a grande maioria das pessoas pagam felizes da vida, e talvez seja o seu caso, né? Por remédio, consulta médica ou até intervenção cirúrgica, mas não paga um médico, um nutricionista, um personal trainer, qualquer outro tipo de profissional da saúde a te ensinar como respirar, como comer, como se exercitar. Então, por algum motivo, a gente tem um mindset, né, essa mentalidade de que pagar o médico na hora que a gente está doente, ou pagar o tratamento caro, ou remédios caros, ou até uma cirurgia, é ok, mas pagar a prevenção, não, isso é supérfluo, eu tô sem dinheiro, né? Quem vai contratar um coach de saúde, um nutricionista, ou quem tá com sobrepeso e quer emagrecer, né? Ou quem tá com algum problema realmente sério de saúde, de alimentação, um transtorno, né, de alimentação e tá precisando de ajuda, mas o grosso das pessoas não procura isso como uma prevenção. Só que não existem dietas mágicas nem fórmulas milagrosas para resolver todos os nossos problemas, todas essas causas aí que fazem aparecer esses sintomas. Na Ayurveda, a gente diz que quando a alimentação está errada, os remédios não adiantam. E quando a alimentação está correta, os remédios não são necessários. Então, para a gente entrar um pouquinho já na nutrição integrativa, uma das causas de todos esses sintomas é que as pessoas acreditam que nutrição está ligado somente à comida. E já na nutrição integrativa, a gente acredita que existem comidas primárias e comidas secundárias. As comidas primárias, elas são mais importantes do que a comida secundária. E, para sua surpresa, talvez, a comida secundária é o que a gente chama de comida. A comida mesmo, né? O arroz, feijão, a carne, a batata, a salada, isso é comida secundária na nutrição integrativa. Você já reparou que nem sempre pessoas que comem alimentos saudáveis são pessoas saudáveis? Isso acontece por quê?
Porque a nutrição não é só aquilo que você come, mas também a água que você bebe, o ar que você respira, o amor da sua vida, o fato de que você se exercita, as horas que você dorme e muito mais. Então a gente vai falar um pouquinho das comidas primárias. E primeiro a gente tem os relacionamentos. Vocês já pensaram que as pessoas que comem compulsivamente de noite, né, aquela pessoa que ataca a geladeira no meio da madrugada, já pensou que essas pessoas possivelmente não fariam isso se elas chegassem em casa e encontrassem alguém que ama elas, que tá lá, que abraça, que dá as boas-vindas, pergunta como é que foi seu dia, meu amor, e tal, e tem todo aquele carinho? Então, o que isso quer dizer? Que isso aí é um transtorno alimentar ou é uma deficiência de amor? Então aí tá o primeiro, nosso primeiro tipo de comida, né? Primária, os relacionamentos. A segunda comida primária é a atividade física. Porque não adianta nada você ter uma alimentação super saudável se você é totalmente sedentário. E aqui, quando eu falo de atividade física, eu não estou falando do tipo de atividade física que normalmente eu recomendaria para alta performance, ou seja, se exercitar 4, 6 vezes por semana. Mas sim que você precisa se exercitar pelo menos 2 a 3 vezes por semana para manter o seu corpo funcionando adequadamente e manter a sua nutrição em dia. E também eu não estou falando aqui de atividades físicas necessariamente puxadas ou muito pesadas, porque para nutrir o seu corpo dessa comida primária que é a atividade física de uma maneira adequada, basta você fazer uma caminhada, uma velocidade um pouco mais rápida, 2 ou 3 vezes na semana. E tá tudo bem. Se você puder fazer todos os dias, melhor ainda. Mas se você só pode 2 vezes, vai lá, dá a sua caminhadinha um pouquinho mais rápida, de preferência na natureza ou ao ar livre, para você sair um pouquinho, né, do ambiente fechado, da luz fria, aquela coisa toda, e, se possível, vai para a natureza. Terceira comida primária é o nosso trabalho e carreira. Opa! Atividade física, agora terceira, trabalho e carreira. Se você trabalha num emprego que você não gosta, ou que você não gosta dos seus colegas de trabalho, passa o seu dia inteiro lá, quando você vem para casa de noite, depois de passar um dia inteiro com gente que você não gosta, fazendo coisa que você não gosta, o que acontece? Você acaba fazendo alguma coisa para se machucar. Eu mesma, quando eu era advogada, eu fazia muito isso. Aqui é uma menina que gosta do que ela faz, né? Eu, quando era advogada, eu chegava de noite em casa e eu era capaz de comer vários pacotinhos de biscoito. Eu bebia bebidas alcoólicas várias vezes na semana, comia doces compulsivamente, me envolvia com as pessoas erradas em relacionamentos abusivos e depois eu não conseguia sair, ficava um tempão enrolada com aquelas coisas que me faziam mal. Ou seja, eu desequilibrava tanto a minha comida primária quanto secundária, né? E no meu antigo trabalho também, eu conhecia vários outros advogados que se alimentavam muito bem, até muito melhor que eu, no caso, porque na época eu não me alimentava tão bem, assim, comia direitinho, mas não era tão cuidadosa. Mas eu conhecia gente que comia só comida natural, só comida orgânica, era vegano, vegetariano, gente que se exercitava muito, muitos eram corredores, nadadores, ciclistas e até triatletas, que nunca vi tanto triatleta quanto no mundo do direito, né? Eles eram totalmente frenéticos por atividade física. E essas pessoas, apesar de se alimentarem muito bem, até se exercitarem bastante, eram pessoas que constantemente sentiam sintomas de doenças como dor de cabeça, gastrite, gripes crônicas, sinusite, enxaqueca e muitos outros sintomas. Não sei aí se é o seu caso, né? Então, começa a perceber aí o que está acontecendo com a sua comida primária. Então, as pessoas conseguem passar anos e anos e anos trabalhando num ambiente que é, às vezes, incompatível com os seus valores. E eu mesma fiz isso. Então, tá tudo bem, né? Não tô aqui culpando ninguém, não tô culpando você. Mas é importante você saber e se dar conta que isso não é saudável. Não só é um problema porque você não está trabalhando naquilo que você ama e, nossa, isso é muito chato, mas também é um problema porque isso está abalando e afetando negativamente a sua saúde. Então, é importante você se perguntar sempre quais são os seus dons únicos que você e só você pode dividir e compartilhar com o mundo. E a quarta comida primária é a nossa espiritualidade.
Não importa em qual tradição religiosa que você foi criado, ou se você hoje substituiu isso por yoga, por uma nova religião, ou qualquer outro tipo de prática espiritual. O importante é que você não tenha, é que você tenha, né, uma conexão com algo que é maior que você, para você estar nutrindo o seu corpo e a sua alma. Por quê? Muitas vezes a gente cresceu criado numa determinada religião, aí na adolescência ou no começo da vida adulta a gente meio que ficou de mal com essa religião, não gostou mais e tal, e aí a gente não buscou outra coisa. A gente muitas vezes cresceu nessa religião X porque os pais forçaram, e aí depois, como a gente não era mais obrigado, a gente também largou de mão e não buscou mais nada. Não tô falando que você largou a religião que você cresceu e você tem que achar uma religião. Ninguém é obrigado a ter religião, né? Muito pelo contrário, na era de Aquário, cada vez vai ser menos comum as pessoas terem uma religião muito tradicional. E cada vez é mais comum que as pessoas busquem os seus caminhos espirituais de uma maneira mais customizada, mais individual, né? Mais cada um por si, as pessoas se juntam para compartilhar, para trocar. Mas ainda assim, é importante você encontrar essa conexão, né, com alguma coisa que é maior que você, para você nutrir seu corpo e sua alma, mesmo que você não acredite em Deus, né? Se você não acredita em Deus, encontre alguma coisa que você acredita que seja maior que você, para você conseguir nutrir a sua alma. Para você, ou seja, né, para você estar totalmente e devidamente nutrido, não adianta só você se alimentar de comidas saudáveis, mas você também tem que cuidar dos seus relacionamentos, das atividades físicas, do seu trabalho, da sua carreira e da sua espiritualidade, com o mesmo cuidado que você dá para os alimentos que você escolhe. E na folha de atividade da sessão de hoje, vou colocar algumas perguntas para você identificar como é que está a qualidade de cada um desses elementos na sua vida. E aí você começa a ter insights de como você pode melhorar isso aí. Vamos falar agora de algumas dicas simples da nutrição integral que você pode usar para melhorar a sua saúde e estar em alta performance. A primeira dica é o que a gente chama de crowding out. Muita gente, quando decide começar a se alimentar de forma mais saudável, não consegue fazer isso de forma sustentável, ou seja, por mais tempo, de uma maneira permanente. E você se lembra, do começo da nossa sessão, que a alta performance é manter níveis elevados e sustentáveis de energia, além dos outros elementos lá. Mas agora a gente aqui está falando de energia, de fisiologia. Ou seja, você precisa alterar a sua alimentação de uma forma sustentada. E essa dica vai te ajudar a fazer isso. O crowding out é nada mais do que você adicionar comidas na sua dieta em vez de você tirar comidas da sua dieta. Então, normalmente, quando você quer quer ficar mais saudável, você fala assim, agora eu vou cortar, não sei o que lá, vou cortar isso, vou cortar aquilo, aí você corta uma porção de coisas e você consegue fazer uma semana. E na próxima semana, você compulsivamente ataca alguma coisa na sua geladeira, porque você ficar tirando coisa é muito complicado. É uma receita bem poderosa para criar compulsão, né? Ou para pelo menos aumentar muito o seu desejo de comer determinadas coisas que você está querendo parar de comer, né? Então, é importante você se lembrar que o nosso corpo é um computador muito inteligente, ele é um biocomputador. Quando uma pessoa está fazendo alguma coisa errada com os hábitos de saúde dela, existe um motivo para isso. Não adianta você simplesmente mandar a pessoa parar de fazer aquilo que ela está fazendo. Por exemplo, alguma pessoa que beba muito café, bebe um café exageradamente. Não adianta racionalmente eu tentar convencer essa pessoa de que a cafeína em excesso faz mal para a saúde, porque a adenosina vai fazer ela achar que está descansada, mas só que ela está se cansando ainda mais. Ou dizer, né, para essa pessoa que ela precisa parar de consumir café da noite para o dia. E por quê? Porque isso não é sustentável, né? Ela vai conseguir por alguns dias, talvez por algumas semanas, mas a maioria das pessoas vai voltar ao hábito em pouco tempo, tá? E na nutrição integrativa, o nosso objetivo é dar para essa pessoa mais daquilo que ela realmente precisa. E com isso, os desejos pelas coisas que não são saudáveis vão diminuindo, tá? Então, em vez de você tirar o café, vamos pensar junto
por que que essa compulsão pelo café está acontecendo, né? E aí a gente vai fazer o crowding in, ou seja, colocando crowding out, colocando coisas para dentro dessa dieta. Eu vou falar um pouquinho mais disso para você quando eu contar da minha experiência desse momento. Por que que é bom? Porque com isso você vai desconstruir as compulsões ouvindo as mensagens do seu corpo. Pensa só, o seu coração bate sozinho sem falhar. Os seus pulmões respiram sem falhar. Se o seu corpo está desejando chocolate, doces, álcool, café, ou seja lá o que for, provavelmente ele não está cometendo um erro. O nosso corpo é um biocomputador muito poderoso que não comete erros tão facilmente assim. Então, o seu corpo está, na verdade, com essas compulsões, tentando dizer alguma coisa ou criar um equilíbrio em relação a alguma coisa que está desequilibrada no seu sistema. Ou seja, é hora de olhar para as comidas primárias. É aquele exemplo que a gente falou, uma pessoa que tá super sozinha, não tem um amigo, não tem um parceiro amoroso, tá? Não tem família mais, não se relaciona bem com ninguém, não tem colega de trabalho. Ela chega em casa de noite, é muito possível que ela vai sim ter uma compulsão por comida ou por alguma outra coisa, por drogas, por álcool, por cigarro, sei lá. Mas é normal, porque ela tá sendo privada aí de uma comida primária, e aí o corpo dela vai equilibrar isso com outra coisa. Então é importante você identificar o que está desequilibrado, e aí você reequilibra com outra coisa sem ser a compulsão, né? Outra dica importante, muita gente me pergunta qual é a melhor dieta. Eu recebo um monte de pergunta disso, tem gente aqui do Flow que já me perguntou, então nessa hora eu sempre explico sobre a bioindividualidade, porque de acordo com essa teoria da bioindividualidade, a comida que é boa para uma pessoa pode ser o veneno para outra pessoa. E isso é baseado em uma porção de fatores diferentes, desde idade, sexo, raça, tipo sanguíneo, até o nível de atividade física, né? E até você olhar todos essas comidas primárias que a gente falou, se a pessoa está bem no trabalho, se a pessoa está num relacionamento amoroso feliz, se ela tem relacionamentos de amizade, de família na vida dela que estão legais, né? Se a espiritualidade dela está ok. Então, às vezes, uma dieta é ótima para mim e vai ser horrível para você, né? Então, hoje eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, porque vocês pediram, mas lembrem sempre que vocês têm que ouvir não só a minha experiência, como a de qualquer amigo que fique falando para você, estou fazendo a dieta tal, eu estou comendo isso, perdi não sei quantos quilos, ou estou mais cheio de energia. Sempre ouçam tudo com uma certa desconfiança e se vocês forem testar qualquer coisa que qualquer amigo ou livro ou médico, alguém falar, você tem que lembrar que muitas vezes funcionou para os outros clientes daquele nutricionista, daquele médico, mas não funciona para você, não está funcionando para você. E lembra do que a gente falou lá no começo da sessão. Você veio para o mundo default de fábrica com aquele conhecimento universal. E esse conhecimento universal vai te dizer da sua bioindividualidade o que funciona para você, o que não funciona para você. Então, quanto mais você desaprender as coisas que você vem aprendendo e quanto mais você se reconectar com a sua intuição, com a sua bioindividualidade, mais você vai conseguir sentir quais são os elementos que são bons para você e quais são ruins. Muita gente tem isso de, eu não gosto de leite, eu não gosto de amendoim, eu não gosto de não sei o que lá. E a pessoa ela já vem de fábrica não gostando de certas coisas que, se ela comer e forçar, ela muitas vezes passa mal, ou seja, é uma inteligência já do próprio corpo. E muitas outras pessoas não dão ouvidos para essa inteligência do corpo e aí acabam se dando meio mal, né? Ainda assim, tem algumas mudanças de dieta e de estilo de vida que vão ajudar quase qualquer pessoa a se recuperar de quase qualquer coisa, ou seja, a partir de agora, em vez de você ficar frenético tentando descobrir qual é a última dieta da moda, usa essas dicas, que são dicas simples, para melhorar a sua saúde e a sua energia e a sua performance. E quais são essas mudanças de alimentação e estilo de vida? O Joshua Rosenthal fala que saúde é uma jornada, não um destino. Então,
Eu vou falar aqui algumas mudanças. Por exemplo, a maioria das pessoas precisa consumir muito menos leite, carne, açúcar e produtos industrializados e cheios de química. Todo tipo de pessoa também pode se beneficiar de consumir menos café e álcool. Não estou falando que você precisa abandonar o café e o álcool, mas consumir um pouco menos vai ser bom para todo mundo. Também é bom para todo mundo adicionar mais frutas, legumes e verduras na sua alimentação. É importante também você consumir proteína de uma maneira mais apropriada. O que isso quer dizer? Primeiro que você provavelmente poderia comer metade da quantidade de proteína que você está acostumado a comer. Além disso, um monte de gente consome uma proteína muito pobre. Ainda que você não seja ou não deseje se tornar vegetariano, você pode sim se beneficiar de muitos alimentos que possuem proteínas além de simplesmente a carne animal. E, para terminar essas mudanças que servem para todo mundo, qualquer pessoa pode se beneficiar de beber mais água e de cuidar do seu sono de forma a descansar de verdade. Então, como saúde é uma jornada e não um destino, e como o Lao Tse falava, né, que toda jornada começa pelo primeiro passo, eu vou dar para vocês hoje 12 pequenos passos que você pode dar a partir de hoje mesmo, ou no máximo amanhã, para melhorar a sua saúde. Lembrando que aqui eu não vou falar de uma dieta específica, de uma coisa da moda, nem nada. Eu vou falar passos que se encaixam nessa categoria aí que a gente está falando. Daquelas coisas que qualquer pessoa que aplicar na sua dieta, no seu estilo de vida, vai ter benefício, tá? Independente da dieta específica que você está fazendo. Primeiro, beba mais água. Eu vivo falando isso. Essa é uma das coisas que eu bato muito forte no programa Escolha Sua Vida. É muito importante para a nossa energia de verdade. É papo de você achar que eu estou falando uma coisa boba, mas se você experimentar por essa semana aumentar a sua ingestão de água em 1 litro a mais, você no fim da semana você vai me dizer: meu Deus do céu, Paula, eu estou impressionado com a quantidade de energia a mais que eu estou. Segundo, aprenda a cozinhar. Eu sei que esse é mais difícil. Eu falei, você pode começar hoje. Mas você pode começar hoje. Você pode pegar aí um videozinho no YouTube de uma coisa bem facinha e aprender a cozinhar. Por quê? Aí você pode falar, mas eu não gosto de cozinhar. Mas é muito importante você saber preparar as coisas para você. Quanto mais você se tornar saudável, mais você vai ver que as coisas pré-prontas, as coisas que vêm em caixinhas, em vidrinhos, em latinhas, essas coisas, saquinhos, pacotinhos, essas coisas não são tão legais para a sua saúde. E quanto mais você perceber isso, mais você vai ter vontade de fazer as suas próprias coisas, ou necessidade de fazer as suas próprias coisas. E aprender a cozinhar é uma coisa que eu acho que é uma das dicas que vai mais mudar a sua vida, a sua saúde. Né? Você aprender a preparar as suas próprias coisas. Você pode não preparar uma coisa mega mirabolante, tá? Mas fazer um básicozinho já vai te ajudar muito. Terceiro passo, começa a fazer algumas experiências com os grãos, né? A gente fala sempre, com mais grãos. Aí todo mundo brasileiro, principalmente, né? Só vai lá e bum, feijão. Tem tantos outros grãos que você pode brincar, que você pode experimentar, como uma lentilha. Mesmo feijão, a gente come mais feijão preto, né? Aqui no Rio, em São Paulo, os paulistas comem feijão carioca, e sendo que aqui no Rio a gente não come feijão carioca, a gente come feijão preto. Então, coma feijão branco, coma feijão verde, coma feijão vermelho, coma lentilha, coma ervilha, coma grão de bico, coma outros tipos de grão, coma cuscuz, coma quinoa. Se você estiver evitando glúten, aí algumas coisas você vai ter que evitar, como o cuscuz, mas faça suas experiências. Os grãos, eles são muito bons para te trazer proteína também, se você não estiver comendo carne ou estiver querendo diminuir a sua ingestão de carne. Então, tem muitas receitas online, centenas, milhares, sei lá, de hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de lentilha, hambúrguer de feijão. E tem tanta coisa que dá para você fazer com grãos que é legal você começar a fazer essas experiências. Quarto passo, aumente os legumes doces na sua vida, tá? Aqui é uma coisa importante até naquele crowding out que a gente falou, né? Então, uma coisa legal para você começar a adicionar na sua vida são os grãos, os legumes doces,
porque são coisas que vão diminuir aí seus desejos, as suas compulsões por coisas muito loucas. Quinto, aumente os verdes folhosos. Eu não sei nem se é assim que a gente traduz, né? Mas eu tô falando de brócolis, couve-flor, aquelas coisas que parecem uma arvorezinha, entendeu? As coisas que parecem arvorezinhas, como muito delas, porque elas fazem muito bem para você. Sexto, faça experiências com proteína. Mesma coisa que com os grãos. Experimenta com proteína. Descobre quais são outras fontes de proteína sem ser a carne, né? Sem ser a proteína animal. Experimenta mudar a quantidade de proteína que você vem consumindo. Você come presunto no café da manhã, um bife no almoço, um frango no jantar. Experimenta comer a proteína uma vez só no dia. Uma porção menor em cada uma dessas refeições. Experimenta passar um dia da semana sem proteína animal, a segunda-feira, né, que eles falam Meatless Monday, a segunda-feira sem carne. Vai experimentando até você chegar com o seu super biocomputador na informação de qual é a melhor forma de consumir proteína para você, que é única para você. Sétimo passo, coma menos comidas processadas. Isso é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Cara, comece a ler rótulo das coisas processadas e você vai ficar apavorado instantaneamente. Você não vai saber 99% do que está comendo. E aí, realmente, eu sigo a dica do Michael Pollan. Eu não como nada que a minha avó não reconheceria como comida. Quando eu começo a ler, o negócio tem muita coisa que eu não sei o que é, eu prefiro passar longe. Tenha o hábito de nutrir o seu corpo. Isso é um hábito, tá, gente? Cuidar do seu corpo, nutrir o seu corpo é um hábito. Então, tenha este hábito. Deixe isso passar a ser uma coisa constante na sua vida. Nono passo, tenha relacionamentos saudáveis, claro, né? Então, se você acha que a sua saúde não tá legal, começa a olhar lá as comidas primárias. Como é que estão os seus relacionamentos? 10. Faça atividades físicas regularmente. Mais uma vez, comidas primárias. 11. Encontre um trabalho que você ama. Comida primária. E 12. Desenvolva uma prática espiritual. No 11, encontre um trabalho que você ama. Eu sei que tem muita gente que está no trabalho que não ama. E eu fiquei mais de 10 anos no trabalho que eu não amava, né? Eu sei que não é da noite pro dia que você encontra um trabalho que você ama. Então, enquanto você não encontrar um trabalho que você ama, encontre um jeito de amar o trabalho que você tem, né? Porque isso está fazendo mal para a sua saúde. Então, é uma coisa importante que você pode fazer para melhorar a sua saúde imediatamente e ficar em alta performance. Escolha, então, um desses passos e pense em 3 a 5 formas de colocar em prática essa semana. Esse é o meu desafio para vocês aqui do Flow nesse mês. Escolher um desses 12 passos e pensar quais são 3 ou 5 formas de colocar em prática essa semana. É você se perguntar qual é uma ação que eu posso tomar para incluir mais brócolis na minha vida. Qual é o primeiro passo que eu posso dar para beber mais água? E aí coloque 3 a 5 passos ou ações ou formas de fazer essa coisa que você escolheu fazer primeiro, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês rapidíssimo, porque a gente já está atrasando aqui, a minha experiência recente, porque quando a gente fez a proposta do Flow, uma das coisas que eu coloquei na página de inscrição, e talvez muitos de vocês se lembrem, é que nas nossas sessões eu vou compartilhar com vocês sempre o último conteúdo, né, que eu estou estudando, as coisas mais novas que estão na minha vida, ou aquelas coisas que mais me deram resultado, ou para os meus clientes, e sempre também compartilhando com vocês os últimos livros que eu estou lendo, os cursos que eu fiz, as coisas mais legais e a minha experiência. Então, eu estou nesse exato momento fazendo uma experiência bastante interessante na minha nutrição, que é uma eliminação, ou elimination, né? Um processo de elimination, que é um processo que elimina, né, durante 21 dias uma série de grupos alimentares para identificar justamente por essa eliminação qualquer tipo de alergias ou intolerâncias. E no caso de alergia, não é aquela alergia de tapagote, de se encher e ficar todo inchado, ficar todo vermelho, morrer asfixiado, ter colapso e ir para o hospital. Não é isso, né? Porque se fosse isso, eu já teria identificado. É aquele tipo de alergia que a gente chama de alergia tardia, ou alergia que você às vezes come aquela coisa hoje e só vai sentir o mal-estar amanhã ou depois de amanhã. Então é muito difícil às vezes você identificar o que é de tudo que você está comendo. A gente come tanta tranqueira, né? É difícil identificar o que é que está fazendo mal pra gente.
Então, eu estou fazendo esses 21 dias, né? Eu devo estar no quinto ou sexto dia agora. E nessa minha experiência, o que a gente está cortando, eu com a minha nutricionista e health coach, é o glúten, os laticínios, o açúcar e os óleos. É claro, quando eu falo óleos, os óleos que não fazem bem, né? Eu posso comer abacate, eu posso comer salmão, eu não posso comer óleo de soja, óleo de girassol, essas coisas esquisitas. E o azeite também, eu posso comer ele cru, mas não podemos esquentar o azeite, porque o azeite, ao ser esquentado, aquecido, ele também faz tem alguns malefícios aí para a nossa saúde. Então, nesse período, eu estou eliminando esses grupos aí, o que basicamente significa tudo que existe, estou brincando. Mas no primeiro momento eu fiquei desesperada, achei que ia ser tudo que eu podia comer, não posso comer mais, mas eu descobri que eu posso comer uma porção de coisas. Então, quem está acompanhando aí pelo Insta Stories, tá vendo uma porção de coisas que eu tô colocando do meu dia a dia lá. Se você não tá me seguindo no Instagram, me segue lá, @escolha sua vida, para você poder ver os meus stories, que lá eu dou muita dica de nutrição, de alimentação, da minha rotina, do meu dia a dia, o que eu faço. Então, assim que eu comecei a eliminação, primeiro dia, na véspera, na verdade, né? Fui no supermercado, o meu carrinho lotado de comida de verdade. Então, para quem acha que, ai meu Deus, mas se eliminar isso tudo, não tem nada para comer, olha aí, tem um montão de coisa para comer. E olha que bonito que fica, né? Essa geladeira. E aí tem à direita um bolzinho, e aí a dica, né, do bolzinho é que você sempre coloca embaixo do bolzinho uma leguminosa ou grãos, né? Então você pode botar uma lentilha, uma quinoa, um feijão. Se vocês aí que estiverem comendo glúten, pode botar um cuscuz também. Tô morrendo de saudade do cuscuz. Nessa daí tinha cuscuz, tá vendo? Eu comecei mal, aí a minha health coach falou, tudo bem, começa de novo amanhã, porque esse é o processo de eliminação. Se você furar algum dia, você tem que começar de novo do zero. Então, esse dia aí não valeu como dia 1, porque eu botei cuscuz embaixo da minha cumbuquinha. E aí, em cima da cumbuquinha tinha um monte de coisa. Tem kale, tem shiitake no óleo de coco com pimenta e sal, tem laranja, tem tomate, tem vagenzinha, tem algumas nuts, né? Uns amêndoas, uns castanhas, uns trocinhos lá, umas uva passa. Tava uma delícia. E aí, um monte de gente me pergunta assim, mas e aí, você não pode comer glúten, não pode comer sei o que lá, laticínio, o que você pode comer no café da manhã? Vai passar fome? Não passo fome não, tomo suco verde e como um monte de coisa. Eu como comida mesmo. Nesse dia aqui, para dar um exemplo para vocês, comi ovo, comi abacate com salzinho, com azeite, comi um pouquinho de kale. Na verdade, não, esse não é o kale, não. Esse é um outro tipo de couve, que não é o kale, que tem aqui no Brasil, que eu esqueci o nome agora, começa com M, é uma couve, não sei o que lá, esqueci o nome dela. Mas enfim, vocês encontram no supermercado mais fácil do que o kale. E suco verde, todo mundo também fica me mandando inbox no Instagram, mas Paula, o que você bota no seu suco verde? Gente, eu boto no meu suco verde o que estiver na minha geladeira que for verde. Né? O ideal é uma fruta e alguns legumes e verduras ou verdes que você tenha lá e limão e gengibre. Para mim, que eu gosto. Essa foto aí tem até uma canelinha ali no fundo que eu botei também. Fica bem gostoso a canela no suco verde. Para quem não está habituado a tomar suco verde, a dica é você começar botando mais frutas, né? 2 frutas, 3 frutas, bota a fruta mais docinha, bota banana, bota maçã e tal. E aí depois você vai diminuindo até ficar uma fruta só e mais verdes mesmo. Dá para comer saudável na rua? Ah, é muito fácil comer isso daí em casa, mas e na rua? Como é que eu vou fazer? Dá! Esse fim de semana eu fui passar o fim de semana em Niterói, né? Fui palestrar lá na Abra Coaching, fui assistir algumas palestras de amigos meus, e aí levei uma marmita, quem estava lá, e eu sei que tem gente que está aqui no Flow que estava lá, então galera que estava lá, fala aí que na verdade vocês me viram com a bolsinha para lá e para cá, minha bolsinha térmica. Levei vários vidrinhos como esse, mostrei no Instagram vários também. Esse aí, por exemplo, tem lentilha no fundo, né? Aí depois tem um tabule sem trigo, porque não estou podendo glúten, né? Então no lugar do trigo, esses pedacinhos pequenininhos que vocês estão vendo aí, o brócolis e a couve-flor que eu bati
no meu liquidificador. Normalmente não funciona isso no liquidificador se o seu liquidificador não for mega poderoso igual o meu. Então faça no processador que vai dar mais certo, tá? Então você pega a couve-flor, o brócolis, bate, faz aquele pulsar do processador e aí vai fazendo devagar até ele ficar pequenininho, tipo um arroz. Aí você faz um arroz de couve-flor e brócolis e mistura aí com tabule. Nesse aí eu botei pepino, botei rabanete, botei um monte de coisa, gente. Eu nem sei, eu peguei tudo que tinha na geladeira, peguei bem pequenininho, tasquei dentro, que assim, tá tão pequeno, que tem até coisa que eu não gosto que eu comia amarradona porque eu não senti nem o gosto. E um shiitakezinho em cima. E esse foi o meu almoço. Parece pouco, mas é coisa pra caramba que cabe nesse vidrinho. Então, dica de ouro, finalizando aqui quase a nossa sessão, guarde tudo que é vidrinho das coisas que você compra. Comprou azeitona, guarda o vidrinho. Comprou sei lá, guarda o vidrinho. Porque esses vidrinhos você bota suco verde, leva pra rua. Você faz suco verde no café da manhã, já faz uma quantidade a mais, pega um vidrinho, bota uma porçãozinha e leva pra rua com você. Para aquela hora que der loucura de comer pipoca do pipoqueiro ou aquele amendoim cheio de açúcar da rua, aquelas coisas, tem coisa até pior, né? Pele, bacon, sei lá o quê. Você toma o seu suco verde. E dá para juntar trabalho, relacionamentos, atividade física e espiritualidade? Então, quero terminar mostrando para vocês essa foto de hoje de manhã. Né? Talvez alguns de vocês tenham visto no meu Instagram. Eu hoje de manhã fui lá numa comunidade aqui em Jacarepaguá, no Rio, na clínica, né, da família, no Espaço do Idoso, que é um lugar onde eu tô dando aula de yoga para essas mocinhas lindas e é muito, muito legal porque realmente junta todas as comidas primárias aí numa atividade só. Lá eu faço atividade física, eu desenvolvo relacionamentos incríveis, eu trabalho com o que eu gosto e, ao mesmo tempo, desenvolvo a minha espiritualidade, porque isso, para mim, o trabalho voluntário é uma forma de karma yoga, é uma forma de praticar yoga, né? A gente se colocar a serviço de quem precisa e muita gente que está no trabalho que não ama, por enquanto, fica aí essa dica. Encontre, então, um trabalho voluntário que você ama e que você possa fazer. Às vezes eu dou essa aula uma vez por mês. Às vezes posso até dar mais se eu quiser, mas se eu der uma vez por mês, para mim já alimenta a minha alma, né? Já me nutre. Então, encontre coisas assim para nutrir você também. Então, vou parar de... Pronto, parei de compartilhar aqui, vi que teve pergunta pra caramba nesse meio tempo. Tô vendo aqui uns comentários enormes, estou louca para ler, mas eu vou partir para as nossas perguntas, porque já são 8:55 e a nossa sessão já vai passar do tempo. Eu não quero que passe demais para né, a galera que não puder ficar mais tempo não perder. Então, vamos lá. Tatiana perguntou que alimentos eu posso inserir no meu dia a dia para criar maior disposição. Essa pergunta aí foi no começo da aula, que eu estou vendo aqui no começo da sessão, e eu já falei um montão de coisas que você pode inserir no seu dia a dia para criar mais disposição. Fora o que eu já falei, o que você pode fazer também, Tati? Você pode colocar alguns suplementos bacanas que podem te ajudar temporariamente a criar mais disposição principalmente nesse momento de mudança. Então, você pode botar uma vitamina C, um complexo B, um óleo de peixe, você pode botar até a vitamina D, sendo que tudo isso, claro, com o cuidado de procurar um profissional para te orientar, porque, por exemplo, a vitamina D, no outro dia, ontem ou anteontem, eu estava falando com a minha mãe no telefone e falando sobre suplementos e tal, porque ela está fazendo uma dieta maluquésima, que eu sou totalmente contra, mas enfim, e aí, né, bioindividualidade, cada um sabe de si, e aí ela falou, porque vitamina D eu também estou tomando. Eu falei, pois é, você toma de qual? Eu falei, eu tomo de 5.000. Ela falou, eu também, tô tomando todo dia. Eu falei, não tá maluca, não se pode tomar vitamina D de 5.000 todo dia. Uma vez na semana tá suficiente. Você tá gastando dinheiro à toa, possivelmente até vai causar algum problema, não sei, né? Então, tem algumas vitaminas, alguns suplementos que podem te ajudar, Tati, além dos alimentos todos que a gente falou aqui, né? Se você incluir bastante grãos, se você incluir bastante legumes e tal, tudo isso vai te ajudar.
No meu caso, uma coisa que eu não compartilhei da minha experiência, que foi muito legal, é que no primeiro dia, que eu tava com mais medo, assim, meu Deus do céu, eu vou morrer de fome, eu vou ter um treco. Eu comi, né, o café da manhã que eu mostrei pra vocês, mais ou menos igualzinho a esse, eu mudava a folha por uma outra folha, mas mais ou menos isso. E aí almocei também um bowl mais ou menos daquele jeito. Não tinha o cuscuz, né? Porque já era o segundo primeiro dia, né? E aí eu não caí na bobeira. Botei uma quinoazinha, uma salada, uns legumes assados, que eu mostrei lá no Instagram também, vários legumes picadinhos, assados no forno, só com azeite, sal e tomilho. E aí comi esse almoço lá, tinha também um broto de bambu, um shiitake e tal. Gente, 9h30 da noite e eu desesperada, esperando ficar com fome para jantar. Até que uma hora eu mandei uma mensagem para minha health coach e falei: amiga, Bob, não estou ficando com fome. O que eu faço? Ela minha filha, isso aí é a mitocôndria que tá nutrida, né? Mitocôndria nutrida é mitocôndria feliz. Então, e eu sou uma pessoa que eu como direitinho, mesmo quando eu não estou fazendo, né, esse processo de eliminação, mas eu tenho alguns momentos de desejo muito forte. Então, tô lá, eu como direitinho, mas de repente eu tenho que comer um balde de pipoca. Pode até ser uma coisa que não faz mal, igual pipoca feito no óleo de coco. Às vezes eu faço sem nada, não ponho água, então não ponho nada. A pipoca é o segredo importante dessa sessão. A pipoca, se você não puser nada, ela estoura igual, tá? Isso é uma mentira que contaram pra vocês, que tem que botar óleo de soja. Ponha nada, porque aí eu troquei o óleo por azeite, aí depois eu troquei o azeite por óleo de coco, aí depois óleo de coco por água, e depois eu tirei a água e estourou igual. Então, às vezes me dava aquela coisa de comer muito e ficava com fome a cada meia hora depois que eu comia, às vezes eu queria comer mais alguma coisa. Não comia uma comida e meia hora depois comia um creme cracker. Como assim? Acabei de comer meia hora atrás. Então, é porque a gente às vezes come, mas não está nutrindo as nossas mitocôndrias, nossas células devidamente. A gente está comendo coisas que não têm nutriente. Inclusive, uma das coisas mais comuns, por incrível que pareça, e para alguns de vocês pode ser uma surpresa isso, é você encontrar pessoas com sobrepeso ou até obesas e que estão extremamente desnutridas. É impressionante, mas é verdade. Porque essas pessoas, elas comem muito, o que não quer dizer que elas se nutrem muito, né? Por isso que eu falei lá, um dos nossos passos é você adquirir o hábito de nutrir o seu corpo, né? Realmente eu percebi assim, não, cara, meu corpo precisa comer, ter as vitaminas e os nutrientes que ele precisa para trabalhar, senão não dá, né? Então, essas coisas aí dá para você adicionar, tá bom, Tati? Teve um monte de gente que perguntou quais são legumes doces e tal. Você pode comer batata doce, a beterraba, a cenoura. Nesse dia que eu fiquei sem fome para sempre, eu comi um tabuleiro com batata doce, beterraba, cenoura, couve-flor, brócolis, cebola. Tinha muita coisa, devia ter até mais coisa, eu não tô lembrando. Aí alguém me perguntou, aí vocês ficam aquela coisa, mas eu quero fazer igual o seu. Aí alguém me perguntou no Instagram, o que tinha mesmo naquele dia no tabuleiro? Porque a imagem sumiu e agora eu não sei mais. Eu falei, cara, tudo que tiver na sua geladeira. Não, mas é que eu queria a receita do sucesso. Eu falei, o sucesso é ser sustentável, é você não deixar as coisas estragarem na sua geladeira. Aí eu vou te falar que na minha tinha isso, isso e isso. Você vai correr pro supermercado, vai comprar as coisas da salada, dos legumes da Paula, e aquelas coisas que estão na sua geladeira vão tudo estragar. Não é certo isso, né? Então, misture aí o que tiver na sua geladeira. Essa receita aí deu muito certo. Se você quiser experimentar, pica 1 milhão de legumes aí que você achar, tudo que tiver para estragar. Mas eu não tenho legume nenhum na geladeira porque não era saudável até hoje. Agora eu vi a luz e eu vou mudar. Então, compre legumes amanhã. E aí você faz batata doce, cenoura, beterraba, batata normal, cebola roxa, o que você quiser, brócolis, couve-flor, não sei o que lá. Pica tudo pequenininho. A cebola pica maior, tá? Porque a cebola cozinha assa muito rápido. A cebola e o brócolis você pica um pouquinho maior. Coloca num tabuleiro forrado com papel manteiga. O meu do Instagram tava com papel alumínio porque o meu papel manteiga acabou. Mas é claro que o papel manteiga é melhor do que o papel alumínio. Coloca lá, rega com azeite, joga sal, joga um tomilho, uns temperinhos que você quiser, que você gostar. Mexe tudo com a mão até ver que tá tudo realmente molhadinho de azeite.
taca dentro do forno por uma meia hora e fica maravilhoso. E aí a grande dica, né, para você conseguir fazer essa virada de mudar de hábitos, é você aprender a se organizar. Não é você pegar uma beterraba, uma cabecinha de brócolis, uma coisa. Não, pega igual eu fiz, 4 tabuleiros enormes, faz uma quantidade infinita de legumes assados que vai durar para sempre. E aí, no dia seguinte, você come de novo. Quando você enjoar, você bate tudo no liquidificador com água, faz uma sopa. Fica com coisa feita pro resto da semana, porque demoramos 1 hora picando aquela porcaria naquele dia. Eu e a Tati aqui em casa. Então, é importante também você ter essa manha de fazer as coisas em mais quantidade. Então, vai fazer a lentilha? Faz 1 quilo de lentilha. Ah, mas eu gosto sozinho. Faz 1 quilo de lentilha. E congela milhões de potinhos se você precisar. Mas faz um montão. Faz 1 quilo de feijão. Faz 1 quilo de arroz integral. Faz 1 quilo de, sei lá o que, ervilha. Faz 1 quilo de grão de bico. Já fica com a leguminosa, aquela parte de baixo, né, do seu potinho, pronta. Aí em cima dali vai uma saladinha e uns leguminhos que você faz fazer 1 tonelada também. E tasca, se você come carne, bota um franguinho, peito de frango, um franguinho desfiado. Você pode fazer um estrogonofe de frango ou de carne com inhame, purê de inhame no lugar do creme de leite. Essa aí eu aprendi com a Mary, que deu a dica de fazer o meu Deus, estrogonofe, usando o estrogonofe que até eu posso comer na eliminação. Olha isso. Estrogonofe você faz normal como você faria, aí você faz, obviamente, sem ketchup, essas coisas que não existem no mundo da sua avó, faz com tomate de verdade, amassadinho e tal, e aí faz com o inhame cozido e amassado ou batido no liquidificador, sei lá, faz um creminho com o inhame batidinho, vira um doce de leite, um creme de leite maravilhoso para todas as suas receitas. Pode fazer bobó de camarão, bobó de shiitake para quem é vegetariano, bobó de palmito para quem é vegetariano, faz aí um montão de coisa. Muito legal. Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas. Um exemplo de café, almoço e jantar, a Vilma pediu. Dei um exemplo de café já. De almoço, acho que já dei também, né? Que foi esses potinhos que eu gosto de fazer, onde embaixo você bota alguma leguminosa, pode ser o feijão, a lentilha, o grão de bico, a quinoa. Em cima você bota ou os legumes assados, ou então um montão de salada, de folhas diferentes. Pode botar o arrúcula, o espinafre, o agrião, o tipo diferente de alface. Tem o kale agora no Brasil! Meu gente, a couve que eu mais gosto, todo mundo da Califórnia chegou no Brasil. Estou muito feliz. No meu supermercado pelo menos tem. Se no seu não tiver, reclama com o gerente, porque já chegou no Brasil. E aí, se você come carne, você bota a sua carne. Se você não come carne, não bota a sua carne. Lembrando que as folhas verdes escuras têm carne, os nuts têm carne, tem proteína. Os nuts têm proteína. Determinados grãos têm proteína, o feijão tem proteína, o grão de bico tem proteína. Então, lembra aquela coisa que a gente sugeriu, né? De você experimentar com a proteína, você perceber que não necessariamente, mesmo que você não seja vegetariano, não necessariamente você vai num prato desse precisar botar uma carne em cima. Não precisa, na maioria das vezes, né? E aí tem gente que fala pra mim assim, ai, mas eu tento ser vegetariano, mas quando eu como sem carne eu morro de fome. Não, amor, você morre de fome não é porque você tirou a carne, é porque você tirou a carne e não botou mais nenhuma proteína no seu prato. Não adianta você tirar a carne e comer uma macarronada, que é só carboidrato puro, e achar que suas mitocôndrias vão ficar satisfeitas. Elas não ficam satisfeitas, elas criam confusão e ficam pedindo doce de leite, chocolate, essas coisas muito loucas que as mitocôndrias ficam pedindo quando elas estão confusas e esfomeadas. E aí, um exemplo de jantar para a Vilma, que perguntou, eu gosto muito, muito mesmo de jantar sopa. Então, assim, eu pego o que tiver de legume na geladeira, cozinho tudo. Se for coisa que demora para cozinhar, eu sou impaciente, boto na panela de pressão, cozinho tudo, tasco no liquidificador, põe um pouco de água e faço sopa. Eu amo comer sopa no jantar. Se você não ama comer sopa no jantar, e eu acho normal, porque tem muita gente que não ama, come a mesma coisa que você comeu no almoço, dá uma variadinha de leve. Se você comprar aquele montão de folha que eu comprei, como você viu lá na minha geladeira, aí no almoço você come com umas folhas, de noite você come com legume. Então no almoço você come com as folhas mais verde escuras, de noite com as mais verdes mais claras. O alface é uma folha legal para você comer de noite,
porque dá sono. Aí eu não vou entrar aqui nas coisas do Ayurveda, porque aí ferrou. Me conta, galera, se vocês gostariam de ter uma sessão para falar um pouquinho mais de Ayurveda, né, a medicina indiana, os doshas, né, os 3 doshas diferentes, as pessoas que são vata, as pessoas que são pita, as pessoas que são kapha, quais são as características, vocês fazerem um teste, saberem quais são os tipos qual é o tipo de vocês, e aí quais são as dicas, quais os problemas, o que pode, o que não pode comer, né? É uma dieta, né? Então tem que respeitar a bioindividualidade, não vai ser bom para todo mundo, mas tem várias sacadas muito legais na Ayurveda que eu acho que são válidas para todo mundo, principalmente aquela coisa de ser uma medicina da observação de você mesmo e da observação da natureza, né? É uma medicina que surgiu lá atrás justamente porque se entendia, naquele tempo, era um tempo em que o ser humano, por exemplo, ele comia mais no almoço do que no jantar, porque simplesmente durante o almoço estava sol. E o sol tem a ver com o fogo digestivo. E aí as pessoas, com aquele conhecimento universal que a gente falou no começo da sessão, elas tinham simplesmente, elas sabiam, sem ler livro nenhum e nem revista Boa Forma, nem nada, elas sabiam que era mais lógico comer mais de manhã do que de noite, de manhã e no almoço do que de noite. Então veja, né, é uma coisa muito legal a gente se reconectar com essa sabedoria. E aí a nossa alimentação vai ficando cada vez mais intuitiva e cada vez menos de seguir regrinhas, né? Então, eu estou fazendo essa eliminação por um período de 21 dias. Terminado isso, aí a gente vai reinserindo esses grupos alimentares um por vez pra gente ver, né? Tô limpinha, meu fígado tá maravilhoso, meu intestino tá reconstruído, né? Aí eu como laticínios. Se der ruim, eu já sei que é o laticínio que tá ferrando tudo, então vou tirar o laticínio. Se eu reinserir o glúten, der ruim, eu, por exemplo, o glúten eu tenho certeza que eu tenho intolerância, porque eu já fiz essa eliminação e quando eu voltei eu ficava com placas roxas, placas vermelhas no peito, na barriga. Então, com certeza é problema, né? A Aida que está perguntando como manter a conexão com a família, como se alinhar melhor com a família. Tem milhões de coisas aí, né? Dá pra gente fazer uma sessão inteirinha sobre isso. Inclusive, se você quiser botar coisas mais específicas aí sobre o que tá de dificuldade, qual é a sua dificuldade de conexão com a sua família, você pode colocar aí. Eu tenho 65 anos e quero muito estar com os filhos estão se afastando. Isso é muito sério. Muito sério, Aida. Uma coisa muito legal, Aida, de você fazer é você também dar cortar o cordão umbilical com os filhos, sabe? A minha mãe, por exemplo, ela tem 76 anos, ela faz 77 esse ano. Ela já é viúva, meu pai faleceu em 2009 e os 3 filhos já se casaram, né? E cada um foi morar na sua própria casa e tal. Eu morei fora do Rio já há muito tempo, fiquei 1 ano em Nova York, 4 anos em São Paulo, então teve 5 anos da minha vida que eu morei, inclusive, bem longe da minha mãe. Mas a minha mãe, ela fez um processo com ela mesma muito interessante, que eu recomendo muito. Ela, depois da viuvez, né, quando normalmente muitas mulheres ficam, né, não só ficou viúva, como os filhos se casaram e foram embora, né, em vez dela ficar mais triste, deprimida, mais, né, chateada e tal, ela estreitou os laços com as amizades dela. Então ela falou assim, deixa a família aqui um pouquinho, agora deixa eu cuidar de mim e dos meus amigos, né? Vou curtir minhas amigas de infância, amigas de trabalho, amigas antigas, que ela não falava há muito tempo, então foi reconectando com todo mundo. Tô vendo aí que a Aida falou que viaja muito e tal, então minha mãe começou a viajar muito também e tal. E aí, o que eu acho que é bacana, assim, né, de você fazer, Aida, de você experimentar, é que a minha mãe começou a ter uma vida cada vez mais interessante, tão interessante que ela é uma pessoa que a gente quer ter por perto o tempo todo, entendeu? Tanto eu como meus irmãos. Então, eu não sei se é o seu caso, mas às vezes a gente vai envelhecendo, eu já tô com 40 anos, eu vejo que, né, eu tenho esse gap de 40 para 8, que é a idade do meu filho, né? Então, às vezes a gente vai ficando velho e a gente deixa de se interessar pelas coisas novas que surgem, né? Então, aquele videogame, aquela tecnologia nova, a gente fala, isso aí, não sei mexer nisso, isso não é do meu tempo. Eu, que tenho 40, já sou meio assim. Então, não sei se com você acontece isso aí. Às vezes é meio que uma resistência que a gente tem
porque a gente vai envelhecendo. E a gente vai ficando uma pessoa um pouco chata para os mais novos, né? Porque eles querem falar de coisas que a gente não conhece, eles querem mostrar coisas que a gente não está interessado, eles querem... E aí a gente fala, cara, aí ela tá falando, sou um pouco chata mesmo, tá vendo? Aí, ó, então fica menos chata. Mas o jeito de você ficar menos... A minha mãe, olha só, então continuando no exemplo da minha mãe, então ela reconectou com as amigas dela muito forte. Então, todo dia ela tem almoço, vai jantar com... Almoça com uma, janta com a outra, vai no teatro, vai no cinema, vai não sei aonde, balé, viaja pra cá, pra lá. Cada grupo de amigos... Minha mãe vai pro Japão no mês que vem. Cada hora ela vai pra um lugar. Então, e ela vai, ela não quer que filho vai, não. Ela vai, ela com ela mesma, vai sozinha, vai amarradona. Quem quiser conhecer essa figura, minha mãe, tem um vídeo no YouTube recente aí que a gente fez por a Semana dos Dias das Mães, né, que vocês vão ver lá a figurinha que ela é. E aí, ela também começou um curso de informática, porque ela percebia que ela ficava, a gente começava a falar, meu irmão é engenheiro de computação, imagina só, eu trabalho com internet. Aí, a gente começava a conversar e ela ficava meio, né, de fora da conversa. Aí ela foi lá, arrumou uma professora, ela tem um curso que ela vai lá no centro da cidade com outros velhinhos amigos dela, é um curso para terceira idade, e a professora às vezes vem na casa dela dar uma aula particular, ensina ela a mexer no celular e tal. Então é isso aí, Aida, eu acho que é uma dica aí para você. A Vilma perguntou aqui como tratar de forma integrativa as doenças gástricas. Vilma, sempre que a gente for olhar de uma forma integrativa para qualquer tipo de doença, né? E eu particularmente tenho um olhar também sempre do Ayurveda, a gente tem que olhar de uma forma holística para toda a sua vida. Olhar a comida primária antes da comida secundária, né? Que a gente viu hoje, né? Que a comida primária é mais importante do que a comida secundária. Então, os seus relacionamentos, o seu trabalho e carreira, as suas atividades físicas e a sua espiritualidade, se não estiverem em equilíbrio, muito possivelmente pode ser isso que está causando o sintoma e não necessariamente o que você está comendo, né? Então é muito importante fazer essa avaliação geral. De um ponto de vista do Ayurveda, é bacana você fazer o teste, ver qual é o seu dosha, ver que tipo de desequilíbrio pode estar acontecendo. Aí vai ter pequenas mudanças que você pode fazer para reequilibrar, né, o seu dosha ou a sua personalidade, né? E com esse reequilíbrio você ir diminuindo os sintomas. O que é muito melhor do que você se entupir de remédio, curar o sintoma, mas não resolver a causa, e aí você continuar tendo novos sintomas. Hoje você tá com gastrite, aí você não resolve a gastrite, toma um remedinho lá, e depois você começa a ter um outro sintoma totalmente diferente, pode ter enxaquecas ou alguma coisa assim. Então não é legal tratar assim. Agora, o importante para você tratar de uma forma integrativa é você arrumar um coach de saúde, né, e que tem essa formação de nutrição integrativa para você poder fazer essa investigação toda e experimentar algumas dietas. Eu vi que teve gente que perguntou ali, o Paulo perguntou, estou fazendo uma tentativa com a dieta low carb, o que você tem para dizer sobre esse tipo de dieta? Lá no IAN, onde eu estudei, a gente tem uma biblioteca com mais de 100 tipos diferentes de dieta. Tem dieta do arco-íris, do unicórnio, do arco-íris, não sei o que lá. Tem toda a dieta que você imaginar tem. Principalmente essas mais famosas, dieta paleo, low carb, não sei o que. Todas elas, todas, sem nenhuma exceção, eu já li todas, eu pesquisei, estudei todas elas lá a gente tem os prós e os contras. Então, todas elas têm prós e todas elas têm contras, tá? Se vocês quiserem, eu posso incluir na folha de atividades dessa sessão, no finalzinho, os prós e os contras das 5 top dietas aí que o pessoal fala, né? Eu, obviamente, de cabeça não sei, porque, né, low carb, por exemplo, é uma dieta que eu nunca nem fiz e nem vou fazer, porque eu não gosto de nada que é muito radical. Essa eliminação que eu tô fazendo, ela é radical por 21 dias e para um motivo, um propósito específico, né? Mas a minha alimentação normalmente bem equilibrada, bem tranquila, sem muitos radicalismos, né? Seria tá aí o que eu chamo, eu não, né? Existe livro sobre isso, né? O que se chama de hoje, né? Uma dieta flexitariana, flexitarian. Eu já não sou mais
uma vegetariana igual eu fui há, sei lá, 5, 6 anos atrás, mais radical, né? Eu já flexibilizo. E isso é uma coisa, inclusive, que eu não falei durante a nossa sessão, mas que é muito bacana de aproveitar essa pergunta para falar, porque eu fui por muitos anos de vegetariana muito radical, assim, no ponto de, por exemplo, quando eu fui para a Índia em 2014, quando você é vegetariano, você viaja, você na sua reserva, né, lá do avião, você já coloca, eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu sou não sei o que lá, celíaco, intolerância a glúten, o que for. Você coloca e eles trazem uma comida especial para você. E nessa viagem, por algum motivo, eles não registraram o meu pedido de comida vegetariana. Então eu viajei daqui até Dubai, comi 2 maçãs, não tinha o que comer. E eu não comia mesmo. Tipo, se não tivesse, eu não comia. Então, fui para Dubai sem comer nada. Uma outra ocasião, quando eu estava atravessando o deserto Saara, eu passei 12 ou 13 dias lá, né, na África e tal, sem comer quase nada, a não ser cuscuz com legumes e macarrão, que era só o que tinha de vegetariano lá. Então, espaguete ao sugo ou cuscuz de legumes. Imagina você comer isso, almoço e jantar por 13 dias. No final, meu corpo estava desesperado, não estava recebendo nada dos nutrientes que eu precisava, né? Enfim, aquele monte de glúten, né? Aquele monte de cuscuz, foi o ó. Então, quando eu, em 2015, fui para a Ásia com o Davi, a gente ia ficar 1 mês e meio lá, eu pensei, cara, eu vou para a Tailândia, para o Laos, para o Camboja, e eu não fui assim, só para os lugares famosinhos, eu fui para os fins do mundo mesmo, assim, sabe? Aquele lugar assim, só chão batido, de terra e tal. Eu falei, cara, o meu desafio vai ser encontrar comida para o meu filho. Se eu colocar essa tarefa de que eu quero encontrar comida para o meu filho e também comida vegetariana, vai ser muito ruim 1 mês e meio, cara. Vai ser uma viagem, vai ser um inferno, não vai ser uma coisa agradável. E aí, eu lá voltei a comer peixe. Eu comi frutos do mar, principalmente, que tem muito, né, lá na Ásia. Comi frutos do mar nessa viagem. E aí, eu me senti bem comendo frutos do mar, porque a carne vermelha, por exemplo, quando eu como, eu fico mesmo. Eu tenho placa vermelha no corpo, eu fico com uma intolerância bem visível, né? Mas o peixe eu tolerei bem. E aí, quando eu voltei, eu comecei, né? Foi logo depois eu comecei a estudar no IIN e aprendi sobre o flexitarianismo, né? E o fundador da escola, que é o Joshua, ele foi vegano por muitos anos. E aí, depois de muitos anos de veganismo, o corpo dele começou a pedir carne, né? Ele não estava se sentindo bem mais, ele começou a não se sentir bem sendo vegano mais. E ele fazia macrobiótica também, enfim. E aí, como um bom nutricionista e um cara que respeita a bioindividualidade e alimentação intuitiva, ele ouviu o corpo dele e voltou a comer carne. E aí ele fala que, e uma coisa que para mim bateu muito forte, que a pessoa, quando ela é muito radical, né, acho que é ortorexia, né, quando a pessoa fica muito radical sobre aquela coisa específica, tem que ser desse jeito, esse que é o certo e tal, todo mundo tem que fazer igual a mim. O que acontece, né? Ela começa a não conseguir mais frequentar socialmente a casa dos amigos, nem os eventos, né? Então, ela sempre é um problema, né? Para ela e para as pessoas. Então, muitas vezes os amigos param de convidar. Se tiver algum vegetariano, vegano aí, fala se não é verdade que acontece isso, né? Acontece isso. E aí, os veganos e vegetarianos começam a não ser convidados para festas, ou mesmo quando eles são convidados, eles ficam eles não ficam com vontade de ir. Tipo assim, não vou não, porque não vai ter nada para comer lá mesmo, vou ficar lá passando fome, passando vontade e tal. A Cristina falou que sim, né? Então, o que acontece, Cris, quando a gente que é vegetariano faz isso? A gente, Amanda falou, fiz eliminação, tô isolada. A gente se isola. E aí a gente tá se privando de uma comida primária, que são os relacionamentos. Então, aquela coisa, né? Você vai deixar... Eu conheço gente, eu tava essa semana mesmo contando disso, de flexitarianismo, e a pessoa falou assim, eu deixei de ir no jantar do Dia das Mães com a minha mãe, porque não ia ter nada para eu comer.
Eu conheço gente que deixou de ir no Natal da família porque não queria comer o peru de Natal, não sei o que, não ia ter comida para comer. Então, assim, puxa, o Natal da sua família, ou aquele churrasco de 50 anos do seu tio, sabe? Aquela ocasião que é uma coisa tão gostosa da família. Se você perceber que por alguma ortorexia aí na sua dieta você está perdendo esses momentos, tem que prestar atenção. É importante, porque né? Aí a Iris falou, eu levo o meu ramo. Sim. Aí eu, por exemplo, no fim de semana, essa é uma solução. No fim de semana, eu sabia que eu ia estar com uma porção de amigos, eles iam para o restaurante. Eu queria confraternizar com eles, levei a minha bolsinha cheia da minha comida. Então não é que você precisa deixar de ser vegetariano, de jeito nenhum. Se você consegue ser uma pessoa organizada, ter as suas comidas sempre, levar e tal, e tá junto, não deixar de frequentar, não é problema nenhum. Agora, se a sua dieta, seja lá qual ela for, não tô falando só de vegetariano, dieta paleo, dieta low carb, o que for, tá realmente impactando os seus relacionamentos de uma forma negativa, deixando você isolado, tem que ver isso aí, porque já começa a aparecer algum sintoma. E quando você está sendo, tá desnutrido de uma comida primária, o que acontece com a comida secundária? Compulsão. E aí você pode até engordar, mesmo fazendo uma dieta XPTO lá, que seja o que você está fazendo. Entende? Olha como é que funciona o nosso corpo, né? Paulo falou do Bulletproof. Já tomei, conheço o Dave Asprey, ele é do meu Mastermind. Quando eu vou lá para o Mastermind, tem Bulletproof de todos os sabores, adoidado de graça o dia inteiro. Eu tomo. Não acho que faz mal, né? Porque principalmente se você fizer lá com manteiguinha, ghee, óleo de coco e tal, faz mal. Mas também é assim como qualquer outra coisa, não se deve consumir em excesso, né? Coisa de... primeiro, não se deve consumir em excesso e eu não sou a favor, para mim, para o meu corpo, de tomar um Bulletproof Coffee de manhã e achar que isso é o meu café da manhã. Não, mas aí eu fico totalmente satisfeita, eu vou malhar com muita energia. Cara, eu vou malhar com muita energia, mas e a minha mitocôndria, coitada, que estava esperando proteínas, estava esperando nutrientes, vitaminas e tal, que, né, eu acho que não é equilibrado, né? Enfim. Alguém perguntou se eu congelo legumes cozidos. Ai, Jane, eu não congelo, porque assim, na minha casa tem eu, meu marido e umas 3 crianças, entendeu? Aqui é muito raro. É muito raro sobrar qualquer coisa para congelar. Então aqui a gente consome 4 tabuleiros de legume e come tudo, né? Então não congelo não, nunca congelei, né? Mas se fosse o caso, o que eu faria? Pica milhões, igual eu piquei, e congela cru, um tanto. Daí eu não vejo problema, eu congelaria cru. E aí assaria na hora, né? E, por exemplo, dicas importantes do Ayurveda, né? O legume assado no forno já não é tão bom para mim, que sou vata. Segundo o meu instrutor de yoga, né, o meu instrutor que me formou, eu sou vata, 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 pita. Né? Então, se me soltar, ele fala que eu sou igual um balão de gás. Se me soltar, eu saio voando. Né? Então, quem é muito vata, quem é mais de ar, deve comer no vapor para o legume ficar mais molhadinho. Se fica muito seco, já não é muito bom pra gente. Mas eu comi um dia porque estava gostoso e já tá cheio de limitação e ainda vou aplicar a Ayurveda em cima, então não deu. Deixei a Ayurveda de lado um pouquinho e fiz isso. A Larissa falou o seguinte: Paula, você disse para experimentar diminuir as proteínas. Hoje em dia, a maioria dos profissionais dizem pra gente ter uma alimentação rica em proteínas, principalmente quem pratica bastante exercício físico. Então, rica em proteína, concordo plenamente, mas pesquisa, Larissa, qual é a quantidade de proteína que o ser humano precisa por dia? Tipo, qual é a quantidade rica em proteína? Porque a pessoa fala rica em proteína, você acha que é para comer uma peça deste tamanho de picanha toda a refeição, e não é isso. Então, a riqueza de proteína é bem menos do que você imagina, né? E a riqueza de proteína, que foi a sugestão da gente, que eu falei, da gente experimentar com a proteína, é que essa riqueza não venha só da proteína animal, necessariamente. Você coma o seu franguinho grelhado lá, ou o seu salmãozinho lá, que é ótimo para quem tá nessa pegada aí mais fitness, mas
também coma muitos verdes escuros, coma bastante brócolis, bastante couve, bastante espinafre, coma nuts, coma, né, os seus grãos, o seu grão de bico, coma outras fontes de proteína. Aí você está comendo uma dieta rica em proteína, porque também o que acontece? Quando eu falei que muita gente tem uma dieta que é pobre, come uma proteína pobre, é aquela pessoa que todo dia come um franguinho grelhado, ou então todo dia come bife, então todo dia só come peixe. Se você só come a mesma proteína todo dia, isso é pobre, né? Tem tanta variedade que o legal é você experimentar. E o enriquecer é justamente você comer proteínas de várias fontes. Apesar que aí também tem na nutrição, a nutrição é uma ciência muito primitiva, né? É uma ciência que ainda está em desenvolvimento. A nutrição está para a medicina como a medicina era no tempo em que nego colava sanguessuga nas pessoas para fazer cirurgia, né? Ela é bem primitiva. Toda hora surge alguma coisa nova, você tem que ficar estudando. Então tem também algumas teorias de que você não deve comer numa mesma refeição duas proteínas diferentes. Então, você não pode comer o feijão e a carne. Você pode comer o feijão e o frango. Você tem que comer ou feijão ou... Mas isso é uma teoria. Então, experimenta. Assim, eu acho que todas as teorias são válidas como teorias e elas só existem porque para alguém elas funcionaram. Então, é a velha questão da bioindividualidade. Você experimenta e vê para você. Um dia você pega e come carne com brócolis e feijão e grão de bico, que seja 4 milhões de proteínas. Aí você experimenta e anota no seu caderninho. Como é que eu me senti hoje? Tenha sempre um journalzinho, né? Um seu diáriozinho de alimentação. Eu estou fazendo o meu, mas esse aqui não é o meu, não. Esse aqui é o meu caderninho do eu. O meu diário de alimentação eu faço no Evernote, que é um aplicativo, né, do celular, para poder... Às vezes eu tô num lugar na rua e tal, comi alguma coisa, já anoto lá. Então, anota tudo que você come e anota como é que você se sentiu 2 horas depois, de noite, no dia seguinte e tal. Como é que você dormiu, como é que você acordou. Então, vocês fazem um dia assim e fazem um dia só uma proteína, experimenta. Então, quando eu falo experimentar, é isso. E também a questão da quantidade é você descobrir qual é, cientificamente, a quantidade de proteína que você precisa. Tá bom? A Iris perguntou se nutrição integrativa aborda suplementação com compostos sintéticos ou alimentos. Sim, a gente aborda a suplementação também, tá? Até falei um pouquinho hoje, né, da gente pra Tati foi, eu acho, né, de suplementar aí com a vitamina C, B, D, né? Tem algumas coisas. Eu, por exemplo, agora que eu tô fazendo esse processo, como eu tô recuperando aí o meu intestino, né, o meu fígado e tal, tem uma porção de suplementos que eu tô tomando. Eu até tinha tirado umas fotos porque eu achei que vocês iam me perguntar e esqueci de botar aqui para vocês. Mas, por exemplo, a glutamina ajuda para fazer esse processo aí, porque o nosso intestino, ele tá assim, né? Aí você comeu um glúten, ele abre um buraquinho aqui. Aí você comeu, sei lá, uma coisa que vai comendo cada vez mais coisas que vão criando buraquinhos no seu intestino e ele vai ficando assim, né? É síndrome do intestino irritável, né? Ele vai ficando assim. Quando tem esses buraquinhos, é o intestino, tá, gente? É aquele lugar onde tem o popô. E aí, se ele tem buraco, o que que acontece? O popô passa pelo buraco. As coisas que tem que estar lá dentro passam para fora, as coisas que estão fora passam para dentro e fica uma confusão, porque seu corpo começa a se defender daquilo ali. Caraca, tem um cocô passando por aqui. Meu Deus do céu, o que que é? De onde veio esse cocô? E aí, o seu corpo se defende. E aí, começam, por exemplo, várias doenças autoimunes. Graças a Deus não é o meu caso, mas com certeza todos nós estamos com buraquinhos aí nos nossos intestinos porque a gente come glúten pra caramba e o glúten é um grande vilão disso aí. Então, uma das coisas que você pode fazer é tomar probióticos e tem probióticos de diferentes cepas. Então, isso é bom você ter um coach para te orientar ou um nutricionista para te orientar nessa suplementação, né? Não adianta também você tomar sempre o mesmo probiótico, mesmo micróbio, não adianta. Enfim, a gente pode fazer uma outra sessão aí sobre isso, o microbioma, quais micróbios, o que que acontece. Então, é muito legal, esses assuntos não acabam nunca, a gente tem assunto para milhões e milhões de sessões. O Gerson perguntou como é que eu faço para programar o meu dia e a minha semana. Não sei se ele está falando de alimentação, vou responder de alimentação, que é o que a gente está falando aqui, né? Eu programo tudo que eu vou comer, mais ou menos, né?
porque, né, que são 5 pessoas, então eu faço mais ou menos uma conta na minha cabeça. Vou no mercado, compro aquele carrinho lá que você viu, lotado de comida, já pego algumas receitas. Eu tô sempre com um montão de livros se você me perguntar agora, eu tô com vários livros legais aqui, posso botar na lista para vocês também. Tem esse aqui. Ai. Deixa eu pegar aqui. Tá sempre na minha mesa, tá vendo? Não separei pra sessão, não. Esse aqui é da minha amiga, a Ana Elisa de Castro, fofa, maravilhoso, que esse livro aqui tem receitas super, ultra saudáveis, pra você fazer quase que um detox, é culinária natural, tá? É tudo natural, orgânico e saudável. A fofa é a criadora da Nós Escola, então quem quer estudar para ser chefe, natureba e tal, vai estudar na escola dela. Tô com esse outro aqui, que é o The Earth Diet. É um guia para viver comendo coisas que vêm da terra. E ele tem um monte de receitas também de coisas naturebas. E tô com esse aqui que eu ganhei da minha cunhada, que é nutricionista, que é o Whole30. É o 30 dias para mudar, que é um programa para emagrecer e ter mais saúde com comida de verdade. Não tô querendo emagrecer, mas tô querendo ter mais saúde e tô precisando ter receitas de coisas com comida de verdade. Então peguei esse trequinho aqui, ó. E aí sempre tem umas receitas aqui, ó. Abóbora e couve de Bruxelas assada na panela. E é bom porque, assim, por exemplo, couve de Bruxelas, sei nem que diabo é isso, entendeu? Nem sei a cara de uma couve de Bruxelas. Mas se eu não pegar uma receita que tem couve de Bruxelas, nunca que eu vou comprar uma couve de Bruxelas. Porque eu nem vou ver no supermercado. Eu nem vejo. Nunca vi na vida uma couve de Bruxelas. Então, eu boto na lista já. Quero comprar isso. Aí eu chego lá, compro, faço mais ou menos o planejamento. É muito importante eu saber, hoje de noite eu já vou pensar que eu vou comer amanhã no café da manhã, já vou pensar que eu vou comer no almoço e no jantar. Aí se tá faltando alguma coisa, eu já sei que amanhã de manhã eu tenho que ir comprar, entendeu? Porque senão, se você quebrar essa organização, aí ferra tudo. Tá? Gente, passamos e muito já da nossa sessão, tem um monte de pergunta ainda importante. Eu vou anotar todas as perguntas que não foram respondidas. Vou fazer mais. Me falem aí se vocês querem mais sessões sobre nutrição integrativa, sobre dicas de alimentação. Aí não quer, não. Tudo bem, não tem problema. A gente faz o que vocês pedirem. Então, a gente vai rodar a pesquisa com vocês de novo. A gente não vai fazer nunca 2 sessões seguidas sobre o mesmo assunto, porque, como vocês viram lá no começo da nossa sessão, a gente tem vários elementos aí que a gente tem que olhar. Então, produtividade, persuasão, a psicologia, tem propósito, tem presença, tem muita coisa além de fisiologia para a gente olhar. Então, muito possivelmente, a nossa próxima sessão vai ter mais a ver com produtividade ou algum desses outros temas. Mandem as sugestões de temas de vocês. Quero saber por que você amou estar aqui hoje, qual foi o grande insight que você teve, se você curtiu. Parabéns para a Mariana, que faz aniversário no domingo e só porque hoje é a primeira sessão da Mariana e ela vai fazer aniversário domingo, a Rita, que nem deveria estar mais aqui porque ela tinha alguma coisa para fazer às 8h30 da noite, a Vivi também está aí, anota aí que a Mariana vai ganhar um ingresso para vir para o Detox de Dinheiro. Não me mate, Rita, por favor, porque eu sei que os ingressos já estão acabando. E queria lembrar vocês, antes da gente acabar, que a Larissa perguntou por que o celular e as redes sociais estão piorando a sua saúde. Pô, tava no começo da nossa sessão, Larissa. Porque você se desconecta das outras pessoas, estraga os seus relacionamentos, você se desconecta do seu mundo interno. E aí você não tem mais de sua intuição, você esquece do seu conhecimento universal. Assiste a reprise da nossa sessão que você vai pegar isso tudo lá. E galera que ainda não reservou sua vaga para o Detox. Se você não sabe, todos os alunos do Flow, a gente deu o ticket do Detox de graça. O que significa dar o ticket do Detox de graça? O Detox de Dinheiro custa R$ 997, isso já na promoção, tá? Então, são 2 dias de treinamento, mais as 5 sessões ao vivo comigo depois, né, de follow-up, com aprofundamento, com técnicas mais avançadas, com perguntas e respostas. Esse pacote custa R$ 997. E aí, a gente deu para vocês o ticket do evento, né? E mesmo quem compra por R$ 997 paga uma taxa de confirmação de R$ 200 para a gente saber que a pessoa vai estar lá. Quando a gente mandou, né, o convite
para o Flow e dizendo que no Flow vocês iam ter o ingresso gratuito, a gente mandou isso para 75 mil pessoas. Agora imagina se não tem uma taxa de confirmação e todo mundo manda um e-mail de volta pra gente falando, eu vou. A gente tem 250 lugares, como é que a gente faz? Aí vai ser por ordem de chegada. Aí se aqueles 250 que confirmarem, 200 não aparecerem, a gente vai fazer um evento para 50 pessoas e 200 que queriam vir e poderiam vir não puderam vir porque outras confirmaram e não vieram, porque não teve um compromisso. Então, assim, é uma taxa que não cobre nem o custo do evento, mas que ajuda a gente a saber que a pessoa que se comprometeu a vir, ela vem. Tanto é que a pessoa, quando confirma que vem, né, paga a taxa de confirmação e não vem, ela avisa pra gente que não vem, ela dá um ingresso pra outra pessoa, então não fica aquele buraco na audiência e nem fica uma pessoa sem poder vir, tá bom? Então, você que ainda não confirmou e quer vir pro Detox, corre lá, porque em 4 dias já foram 50%, a metade dos ingressos já foram reservados. Então, dia 8 e 9 de julho, dia inteiro, sábado e domingo, em São Conrado, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai estar junto para falar de detox de dinheiro, de abundância, de prosperidade. E para encerrar a nossa sessão, eu vou pedir então para a Vivi, eu vou dar beijo para vocês, boa noite, e pedir para a Vivi rodar para vocês o vídeo do nosso evento do ano passado, para quem está na dúvida ainda se quer ir. Não sei se ela vai conseguir fazer isso, mas enfim, que é a primeira vez que a gente está tentando fazer isso. Vivi, veja se você consegue fazer, botar o vídeo aí para a galera assistir. Sim, não. Estou ouvindo um computador frenético, acho que é da Rita, que não fechou o áudio dela. Acho que não vamos conseguir botar um vídeo para vocês. Oh, meu Deus do céu. Que coisa! Que coisa! Tudo bem. Então, não conseguimos botar um vídeo para vocês, mas o vídeo tá lá na página do Detox. Entra lá, detoxdedinheiro.com.br, assiste lá o vídeo, vê como é que foi o evento do ano passado, o que as pessoas acharam, veja já os palestrantes desse ano. Já temos o Bruno Gimenez, a Patrícia Cândido, o Bruno Giuliani confirmado, tem mais gente confirmada, veja lá. E se você já sabe que quer vir, já confirma a sua presença, que a gente abriu na quarta ou na quinta-feira passada e já foi 50% dos ingressos. Então, eu acredito que essa semana, no mais tardar, semana que vem, acaba. Então, vamos lá. Pronto. Dai colocou aí já o link. Obrigadão, Dai. Um beijo. Ó, a Rita tá compartilhando a tela dela aí. Vai vir alguma coisa. Vamos lá.